vida com propósito. Amém? Mateus 16, versículos 15 ao 18. Mateus 16, do 15 ao 18. Para meditarmos na palavra de Deus. Aleluia. Mateus 16, do 15 ao 18. Você coloca aí pra gente? Invejando vocês, que agora vocês vão sentar e eu continuo em pé. Diz assim: disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Falemos com Deus, clame pela presença de Deus agora uma vez mais. Apresenta a Deus sua fome e sua sede. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra no nosso coração. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que já temos de estar aqui te louvando, te adorando, Pai. Pedimos pela manifestação da tua presença aqui neste lugar. Pedimos a Deus que, assim como o Senhor já fez coisas gloriosas no período de louvor, que o Senhor faça uma vez mais agora através da tua palavra, Pai. Enquanto nós ministramos a tua palavra, a tua igreja te adora com atenção e glorificação, que teu Espírito venha sobre nós e nos envolva com a tua glória, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seus assentos. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, quero falar um pouco dessa temática de uma vida com propósito. Não é só um sonho, por favor. Uma vida com propósito. E está no microfone, Ralf? Está plugado no microfone? Talvez aqui. É, na central, cara. Tira aqui. Tira, retira. Não, pode estar na parte de microfone. Tem um símbolozinho aí. Esse tem um, funciona tudo. Amém. Amém. Amém, Jesus. Quando falamos de uma vida com propósito, a gente precisa ter algumas bases. E para termos uma vida com propósito diante de Deus, isso passa por pelo menos duas verdades. Que somente uma intimidade com Deus, ela nos permite ter. A primeira é a descoberta de quem nós realmente somos. Você só consegue descobrir o seu propósito a partir da descoberta de quem você realmente é. Isso é algo muito sério, porque eu preciso descobrir quem eu sou, eu preciso descobrir onde eu estou, porque é a partir dessas bases que eu consigo avançar. Se você tenta acionar o seu GPS, eu passei por isso algumas semanas atrás, até contei isso aqui no tom, até um horário, em que estava tentando colocar no GPS um destino e só colocava destino não localizado, destino não localizado, destino não localizado. E depois de bater muito a cabeça, chegou uma nova mensagem, dizendo: ative sua localização para sabermos aonde você está. E ali eu percebi que enquanto o GPS não soubesse onde eu estava, ele não podia me levar a lugar nenhum. Meu Deus. Porque o meu destino partiria de uma base, partiria de uma localização, que era onde eu estava. Isso estava desativado para ele. Então eu preciso saber primeiro quem eu sou. E a maneira mais fácil, mais rápida de eu descobrir quem eu sou, é descobrindo também quem eu não sou. Meu Deus. Quando eu descubro quem eu não sou, eu já estou a meio caminho de descobrir quem eu sou. Porque costumamos caminhar também sobre bases de quem nós não somos. Então, quando nos encontramos com Cristo em ambientes de grandes revelações, em águas profundas, nós temos ter pelo menos essas duas revelações, e de bônus a gente ganha uma terceira, que eu quero falar um pouquinho sobre ela. A primeira revelação que a gente recebe ao andar com Cristo, o Cagante já foi embora aqui, pensei que estava junto com minha mulher e não estava bem para isso. Então,
Estou começando a tossir aqui, talvez tomara que pare à medida que a garganta esquente. Ok? A primeira coisa que eu ganho quando eu ando com Cristo, quando eu tenho uma grande revelação sobre Jesus, é a revelação de quem nós não somos. Porque a filosofia ou a teologia também vai chamar isso de maiêutica. O que é maiêutica? É a desconstrução do saber. Às vezes você não precisa falar que alguém está errado, você só precisa insistir na pergunta. Você tem certeza? Você tem certeza? Você tem certeza? E de repente a pessoa começa a duvidar daquilo que até um minuto atrás ela tinha clareza total. É a desconstrução do saber. Para que você possa apresentar o novo saber. Me liga-se da atualização, eu não vou conseguir pegar hoje não. Culpa tua, não fez cantar. Então a primeira revelação que Jesus me dá é de quem eu não sou. E quando eu me encontro com Ele, eu descubro que eu não sou santo, que eu não sou puro, que eu não sou grande, que eu não sou importante. Quando eu me encontro com Ele, eu descubro que eu não sou nada do que eu acreditava até então que era. Porque a gente vai criando muitas ideias sobre si, e isso tende a durar até o dia que você se encontra com Cristo. Todos os homens da Bíblia que tiveram um grande encontro com Deus, uma grande revelação, a primeira frase deles foi: ai de mim. Normalmente eram homens que diziam: ai de você, ai de você, ai de você. De repente eles dizem: ai de mim. Isaías diz: ai de mim, que eu vou perecendo. O Daniel diz: eu estou desfalecido como morto. O Ezequiel desmaia como morto. O João não acredita que vai sobreviver porque ele viu a Cristo. O Pedro suplica dizendo: sai do meu barco porque eu não sou digno de ti. É o primeiro nível de revelação de um encontro real com Deus. É Deus desconstruir a ideia que você tinha de você mesmo. E quando Ele desconstrói essa ideia tão grande que a gente tem em si, Ele nos leva para um segundo nível de revelação, que é onde Ele nos mostra quem nós realmente somos. E quando Ele revela quem realmente somos, nós descobrimos que somos piores do que imaginávamos que éramos. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz: uau, isso não foi carne nem sangue, meu Pai te revelou. Deixa eu fazer uma revelação sobre você. Tu és Petrus. Para nós chega como se Jesus estivesse falando o nome de Pedro, mas a realidade é que Jesus está dizendo: Pedro, sabe você é um fragmento de pedra. O que chega para nós traduzido como tu és Pedro, no contexto do texto que nós lemos aqui, Jesus está dizendo, ele diz: uau, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz: ok, você é pó. Você é nada. Quando a mulher samaritana diz: eu vejo que tu és profeta, ela acaba de ter uma grande revelação e Jesus mesmo se revela dizendo: eu sou o Messias. Na sequência, Jesus aponta todos os pecados dela. E Jesus mostra o quanto ela era nada. Porque a primeira coisa que o Senhor faz é desconstruir a ideia que a minha soberba construiu. A segunda coisa que o Senhor faz é revelar quem eu realmente sou. E normalmente essa revelação ela não é aprazível, a gente não gosta. E aí vem o bônus. Eu falei que falaria sobre o bônus. O bônus é quando o Senhor faz a sua graça se manifestar. E Ele mostra o que Ele vai te dar. E o que Ele vai fazer através de você. Apesar do que Ele sabe que você é. Isso é graça. Ele chega no Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que revelação fantástica. Ele diz: Pedro, tu és pó. Que revelação terrível. Na sequência ele diz: eu te darei as chaves do reino do céu. Opa, mas ele está falando com alguém que ele acabou de dizer: você não é nada. O que é isso? É manifestação de graça, para que Pedro entendesse o que ele estava recebendo. Não é porque Jesus via ele lá como grande coisa, mas é porque a graça de Jesus estava se manifestando para alguém que não passava de um fragmento de pedra. É para que Pedro entendesse que Jesus não estava dando coisas a ele porque, uau, ele era o cara. Não, Jesus está dando coisas para ele pela graça, pela infinita graça, porque Jesus sabia exatamente quem Pedro era. Primeira revelação, o Senhor desconstruiu a soberba do Pedro. Segunda revelação, o Senhor revelou quem Pedro era e era nada. Terceira revelação, o Senhor está dizendo: Pedro, tu não é nada, mas eu
dar tudo. Tu não é nada, mas eu vou te usar. Tu não é nada, mas eu vou fazer grandes coisas através de você. Tu não é nada, Pedro, mas eu vou usar a tua vida. Ele diz: eu vou te dar as chaves do reino do céu, que você ligar na terra será ligado no céu. Que entrega fantástica para alguém que acabou de ouvir que não passava de pó. Que entrega fantástica para alguém que acabou de ouvir que não valia nada. Que se fosse vender o Pedro, não dava mais do que algumas moedas. Mas o Senhor está dizendo: Pedro, eu te darei tudo. A palavra vai dizer mais à frente que ele pega os seus maiores tesouros e coloca dentro de vasos de barro. E por que ele faz isso? Para que a excelência do poder continue sendo dele. Para que a excelência da glória continue sendo dele. Não vai ter grandes pregadores, tem grandes mensagens que Deus está colocando dentro de vasos de barro. Não vai ter grandes homens e mulheres de Deus, não. Tem grandes poderes, unções e dons que Deus está colocando dentro de vasos de barro. Aleluia! Eu preciso entender que o propósito é maior que eu. O dom é maior que eu. O chamado nasceu antes de mim. Ele diz a Jeremias: eu te escolhi antes de te formar no ventre da tua mãe, e as nações eu já te dei como profeta. Jeremias, eu não olhei para vocês, vim olhando e fiquei com vontade desse menino, não. Ele está dizendo a Jeremias: eu criei um propósito, e então fiz você para cumprir o meu propósito. Aleluia! Glória a Deus! O salmista do Salmo 139 está dizendo: tu escrevia no teu livro como eu estava me formando no ventre da minha mãe. Tu me viu quando eu ainda não tinha forma. Mas quando você chega no livro de Atos, diz que Davi morreu, tendo cumprido tudo que Deus propôs a respeito dele. Deus fez um propósito e criou alguém para um propósito. Deixa eu te dizer algo: Deus não te dá chamado, Deus não te dá ministério, Deus não te dá dom, não. Deus dá você para o chamado, Deus dá você para o ministério, Deus dá você para o dom. Isso é maior do que a gente. Se o chamado fosse meu, eu fazia o que eu queria com ele. Mas como eu fui dado com o chamado, ai de mim se não pregar o evangelho. Meu Deus! Porque não é o chamado que me pertence, sou eu que pertenço ao chamado. Aleluia! Não é o dom que me pertence, sou eu que pertenço ao que o Senhor já fez. Então, se o Senhor criou um propósito para mim antes de me formar, o céu não é só meu destino, ele é a minha origem. Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo. Não sou eu que escolho ser usado, foi ele que me escolheu antes que eu nascesse. Aleluia! Não é uma opção abandonar a chamada. Não é uma opção abandonar o que Deus te levantou e te fez nascer para fazer. A primeira e principal forma de Deus usar a nossa vida é tirar a gente do controle. Porque a gente tem a tendência de querer controlar tudo. Então Deus faz as coisas todas saírem do seu controle. Deus faz tudo, às vezes passar por um redemoinho, para que você perca o controle e você lembre dele. É quando Deus arranca as nossas bases, Deus arranca as nossas muletas, Deus arranca as nossas escolhas, e Ele faz o ministério ser a única opção para quem está fugindo dele. Se tu nunca passou por isso, deixa eu te avisar, com muito pesado, vai passar. Não é questão de si, é questão de quando. Meu Deus. Deus está arrancando tudo que a gente vai chamando de escória, até o momento que você só tem Ele. Deus está fechando portas para que somente a dele fique aberta. A gente costuma orar dizendo: Senhor, abre as portas. Eu tenho muito medo quando eu vejo alguém orando, dizendo: Senhor, eu estou orando, pastor, por um emprego. E Deus abriu tantas portas que agora eu vou poder escolher. Todos os textos da Bíblia que falam de portas, ele diz: diante de ti eu abri uma. Agora toda vez que Deus abriu uma porta, o diabo abriu outras para te confundir. Meu Deus. E essa é a hora que você tem que começar a orar, dizendo: Deus, me mostra qual é a tua. Aleluia. Porque o resto é cilada. Aleluia. Olha, eu estou tendo muitas opções. Deus nunca vai te dar muitas opções. Deus não tem plano B, não tem plano C, não tem plano D, Deus tem um plano A. Aleluia. E se você sair do plano A, Ele vai criar um caminho para ti, trazendo de volta para o plano A. Ele não vai criar um plano B porque você não quer andar no A. Ele vai apertar todas as portas até que você volta para a porta que Ele abriu. Aleluia. É quando a gente é conduzido
Oséias 11:4, a Bíblia vai chamar isso de cordas de amor. Tu me cercas com laços de amor. Tu me amarras com cordas de amor. Tu me trancas até que eu entenda que é o Senhor quem cuida da minha vida. Essa é a fase que Deus ignora as suas orações. Já passou por isso? Pastor, estou orando. Não sei, ele não me responde. Tem tanta oração minha que eu agradeço hoje por Deus não ter respondido. Porque naquele momento aquilo parecia uma saída fantástica, parecia uma solução crescente para a minha vida. E eu orei por aquilo e Deus não atendeu. E lá na frente eu vi Ele fazer diferente. Quando eu vejo Ele fazer diferente, eu aprendi algumas coisas. A minha vontade pode ser boa, a minha vontade pode ser agradável, mas só a vontade dEle é perfeita. A minha vontade às vezes é boa, a minha vontade às vezes é agradável aos olhos, mas a dele é a única que é boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus. Essa é a hora que Ele te seca como um leão. Como um leão faminto. E Ele te bota para correr. A gente canta assim como uma coça, anseia por água. Olha os salmos 42, que a memória não me caiu agora. E o Senhor se apresenta como um leão faminto. O Senhor gravou sobre isso e a gente tem uma dificuldade de entender aquela música. Ele nos bota para correr como se fôssemos uma gazela. Ele nos faz correr pelo deserto, onde não há parede, onde não há portas, onde não há lugar para você se esconder. E de repente você acha uma fonte de água no meio do deserto, um oásis, e você não tem outra alternativa. Como a corça não tem lá na África, como a gazela não tem lá na África, e ela pula na água, contando que o felino não vai pular atrás dela. O Senhor às vezes se apresenta como um leão faminto, nos cerca com cordas de amor. E apresenta o único caminho até as águas. E quando chega nessa água, Ele nos faz mergulhar até o fundo. E por que tenho que mergulhar até o fundo, pastor? Porque no fundo das águas, os sons, as vozes que eu ouço, elas param. E quando todas as vozes param, quando finalmente eu estou no ambiente onde ninguém pode interferir, Ele se apresenta no profundo e mostra que Ele nunca quis te matar. Ele só queria que você chegasse ali, para que Ele te apresentasse novos níveis de revelação. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Então você percebe que a ideia nunca foi te matar, mas foi te forçar a correr. E é terrível quando você está correndo. É terrível quando parece que é Deus que está te ferindo, que é Deus que está vindo contra você. E você corre nas águas, você se joga na profundeza das águas, e Ele entra atrás e te faz se mergulhar. Mas lá no profundo você percebe quando todas as vozes param, quando todo mundo para quem você liga não atende a ligação, quando ninguém pode te atender. É lá nesse ambiente profundo que Ele se revela. E Ele diz o tempo todo: era eu. E ali a gente desfruta das mais profundas revelações. Porque é ali que Ele te faz saber o que Ele realmente colocou dentro de você, o que você carrega. É ali que Ele já te fez perceber que suas forças não valem de nada. É a desconstrução. É ali que Ele já te mostrou o quanto você é fraco sem Ele, quanto você é dependente dEle. Então Ele te leva no profundo e Ele te mostra tudo o que Ele vai te dar, apesar de tudo que você acabou de descobrir. E com a finalidade disso, para na hora que Ele te dar tudo isso que Ele está te prometendo, e coisas que Ele nem prometeu, mas o seu coração já está queimando, você vai entender toda a honra, toda a glória, todo o louvor sempre tem a ver com Ele. Glória a Deus. É lá que a gente descobre o que Ele pode fazer com um nada, que nem nós, É verdade, Jesus. com ninguém, que nem a gente. E por que Deus faria isso, pastor? Porque Deus quer me encher. Se Ele sabe que eu sou fragmento de pó, fragmento de pedra, que eu sou só pó, pastor, porque Deus quereria me usar. Porque Deus quer transformar em você em resposta de oração para outras pessoas. Deus quer que você seja a resposta de oração para outras pessoas. Deus quer colocar você em um ambiente onde pessoas estão precisando, dizendo: Deus, fala comigo, e você vai ser a resposta.
Quando Gideão sai contra os midianitas com 32 mil soldados, a vitória dos 32 mil estava na mão de 300. Mas eles não sabiam disso. Que era a resposta de Deus para o que Israel estava passando. Estava na mão de 300 o que Deus ia fazer, mas tinha 32 mil, mas Deus não ia usar 32 mil, ele ia usar 300. Talvez você está no meio da multidão e nem sabe que você já foi escolhido entre aqueles que vai ser a resposta para os outros. De repente Deus começa a mandar gente para casa, começa a mandar gente para casa, começa a mandar gente para casa, e os 300 vai ficando. E eles não sabem nem o que fazer com aquilo. Mas Deus está dizendo: eu levantei vocês para ser resposta para os outros. Eu levantei vocês para ser bênção. Tem gente que está carregando a resposta que Deus vai dar para outras pessoas, só não sabe. E o outro continua orando lá dizendo: Deus responde. Você está aqui retardando a oração do irmão, porque você não se apresenta. Você não está vivendo o seu propósito. Você está esperando que outros lhe abençoem. Eu escrevi sobre isso na minha rede social essa semana. Você pode estar esperando que outras pessoas venham te abençoar, quando Deus está querendo que você seja a bênção. Amém. E a gente está dizendo: me abençoe, Senhor. Ele está dizendo: mas eu quero usar você para ser a bênção. Eu quero mandar você para ser a bênção que o outro está pedindo. Então seja a bênção. E talvez você pergunte: pastor, qual o papel de alguém que é a resposta de Deus para outro? A pergunta que fica é: qual é o seu chamado? Que Deus te chamou para fazer. Se você está tendo dificuldades ainda de se encontrar diante de Deus, precisa ter um encontro pessoal com Ele. Porque quando você tiver um encontro pessoal com Ele, vai te revelar quem você é. E deixa eu te dizer, você não vai gostar do que Ele vai revelar. Mas se você aceitar a revelação de quem você é, Ele vai revelar o que Ele vai te dar. Aleluia. O que Ele vai fazer a partir de você. E aí você vai descobrir o seu chamado a partir da revelação de quem você não é, de quem você é. Aí agora Ele te revela o que Ele vai fazer por meio de você. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus está procurando Pedro nesse dia, mas não Pedro que teve a grande revelação sobre Cristo. Lembra do primeiro encontro de Jesus com Pedro, lá na beira do mar da Galileia? Jesus chega na beira do mar, e tinha lá muitos barquinhos que pescaram a noite toda, estavam chegando, mas Jesus vê dois que eles estão lavando as redes. Isso é cantado e é tão lindo que a gente canta muito, né? Quem mandou lavar as redes, quem mandou você parar. E há uma conotação no hino até de que dá a entender de que eles estavam abandonando. Na verdade não, só lava a rede quem pretende voltar no outro dia, irmão. Às vezes você precisa esvaziar a sua rede de muita coisa que você está carregando para que ela funcione no dia seguinte. Oh, glória. Porque senão você vem carregando tanta bagagem do tempo ministerial, pastor, que quando chega no momento de usar de novo, você está tão carregado que não tem mais brecha para entrar. Meu Deus. Aleluia. E aí Deus encontra dois que estão limpando a rede. Eles não estão culpando o mar porque não teve pescaria. Eles estão procurando aonde é que está o problema. Quando a gente pega os textos dos primeiros evangelhos, ele vai falar a expressão lavando, mas a expressão que Lucas usa, o termo grego ali é consertando, fechando brechas, vendo aonde a rede que rasgou, descosturou. Eles estão reparando a rede. Eles não culpam o mar, eles não culpam a lua, eles não culpam a onda, eles estão procurando como resolver para a vontade dar certo. Glória! E no meio de tantos barcos, Jesus olha para aquele e diz: eu vou entrar nesse. Meu Deus! E ele entra no barco do Pedro. O Pedro está cansado igual todo mundo. O Pedro queria consertar a rede dele, mas agora o Pedro parado tem que ouvir um sermão. Na sequência ele diz: Pedro, vamos para uma aula, vamos pescar de novo. Meu Deus! A Bíblia fala logo de cara que estava Pedro, irmão. Pedro e André. Mas o André não segue naquela viagem de cara. Ó, Pedro, vai, só preciso de um carregar, eu estou cansado. Tiago e João estavam no barco vizinho, eram amigos também, mas eles também não vão. Os outros não vão, e o Pedro se vê sozinho para remar no meio do mar. Cansado, quebrado, moído, esbagaçado. Meu Deus! E o Pedro rema. Ele vai lá para o meio, para quê? Para Jesus mostrar aonde tem peixe. Meu Deus! E para que Jesus vai mostrar para onde tem peixe para o Pedro? Para o Pedro estender a mão para a praia e começar a chamar os amigos que não fizeram o menor esforço para vir atrás dele. O que é isso, pastor? Ministério, chamado. Falei sobre isso num
folderzinho que eu coloquei ontem nas redes sociais. Deus quer levantar pessoas que vai estar disposto a ir com Cristo até o meio do mar, localizar peixe, e depois chamar gente que não fez o menor esforço para ir junto para comer. Amém. Porque chamado é isso, você vai lá e toma a vacina pela parte que está ruim, e você também. Eu vi um testemunho de atrás do apóstolo Luiz Hermínio falando sobre isso, experiência que ele passou, acho que numa selva do Chile, em que o braço dele travou. Levaram no médico, o médico mandou dar a vacina, e aí ele foi preparando o braço, o médico disse, não, a vacina vai ser aqui, ó. Ele testemunha isso, dizendo, mas está doendo aqui. Ele disse que o Espírito Santo naquela hora falou com ele, dizendo, vai ter parte boa do meu corpo, que vai ter que se apresentar para tomar vacina pela parte que está ruim. Meu Deus. Alguém vai ter que remar ali no meio do mar, localizar peixe para dar comida para gente que não vai sair da praia. E mesmo Pedro chamando, teve gente que não foi, você acredita nisso? Mesmo Pedro dizendo, olha, Jesus mostrou, me revelou, aqui tem peixe. Teve gente que não foi, e ele volta com o barco cheio, para na praia e deixa o barco cheio lá para as pessoas comerem, os que nem para buscar prestou. Porque é isso, pastor, é ministério, é você de joelhos dobrados todo dia, orando por gente da igreja que não ora. É você estudando e se desgastando para estudar e alimentar pessoas que às vezes não lê nem um livro que você indica, não lê nem um capítulo da Bíblia por dia. O que é ministério é orar e jejuar para Deus me usar de noite para curar pessoas que não estão orando nem pela própria cura. Meu Deus. Só que é desses que Deus quer levantar. Aleluia. Para quem acha que ministério é só um status de você botar um paletó, uma gravata e vir bonito para aqui no domingo à noite. Antigamente, os pastores tinham uma pasta de couro ridícula, que era um status, está chegando aqui na portaria da igreja. Isso. Conhece? Viveu esse tempo? Já teve a sua? Eu iniciei com a niquelada, a minha era bem cromada, não pisa de couro não. Sou novo, mas comecei também novo. Nós chegava todo mundo com a de couro, eu via com a minha niquelada, eu brilhava de longe. Outra filho, pai. Mas é questão de saber. Você já andou atrás de mim com aqui? Meu Deus! É questão de status, não, ministério. É você tomar vacina por outra parte que está doente. Aleluia. É você orar e chorar para Deus abençoar e alimentar pessoas que nem você mostrando onde está o peixe ele vai buscar. É você jejuar e chorar e orar a semana toda para Deus te usar em cura no fim de semana, para curar quem? Pessoas que talvez não estão nem orando pela própria cura. É você orar e chorar para Deus te usar para prosperar outras pessoas quando às vezes você está precisando de um toque de prosperidade. E deixa eu te dizer algo sobre o ministério. O dom não funciona para quem tem o dom. Essa é a parte mais triste. O cara que tem um dom de cura, ele não consegue curar a própria dor. Ele é capaz de orar na igreja e todo mundo ser curado, ele voltar para casa doente e precisar que outro ore por ele. O Senhor fez assim para que ninguém se achasse independente dentro do corpo. Eu ministro a muitos, mas preciso sentar e ouvir meus irmãos para ser edificados pela palavra que eles pregam. E graças a Deus essa casa tem pão. Aleluia. Todo mundo sendo aqui sou abençoado. Então o dom não serve para você, o único dom que é para quem não tem é o dom de línguas, que edifica quem o fala. Mas os outros não edificam a igreja, não edificam a si mesmo. Aleluia. A profecia dá resposta a outros, mas não dá resposta para quem profetiza. Se o Senhor está procurando pessoas para ir com ele até o meio do mar, no meio do cansaço, procurar onde estão os peixes. E depois chamar quem disse que não ia e dizer, os peixes estão aqui, eu já achei, só vem e pega. Isso é ministério, isso é chamado, isso é propósito. Deus está procurando pessoas para ser resposta, e ser resposta é você se propor para pavimentar caminhos para que outros corram. E normalmente quem pavimenta fica meses e anos no mesmo lugar, colocando pedra por pedra no chão, para que dali, alguns dias, alguém passe correndo por aquele caminho e reclame. Deus está procurando pessoas que se apresentem para ser escada, para que outros subam de nível. É fazer o que ninguém quer fazer para garantir
garantida, toda a igreja vai ser abençoada. A gente começou com a vida de propósito, eu imaginei uma palestra coach hoje, pastor. Está ficando meio desanimador. Não, o ministério é você parar de pensar em si. Aleluia. E começar a pensar no que vai edificar a igreja. Oh, glória. E como eu posso ser bênção para essa igreja, como eu posso ser bênção para o reino, como eu posso ser bênção para o evangelho, como eu posso ser bênção para a vida de alguém. Não tem a ver com o que eu gosto, com o que eu quero, tem a ver com o reino de Deus. Aleluia. Para que todos sejam igualmente abençoados. Então quer saber qual é o seu propósito? Vamos ficar na maiêutica. Primeiro descubra qual não é o seu propósito. Porque coisa triste é você ficar correndo no chamado que não é seu. Fica gastando tempo de algo que Deus não te chamou para fazer. Eu lembro de algo que eu comecei e me propus a fazer, e fiz por uns 8 anos. E meu Deus, como eu fazia aquilo com amor, até que aquilo se tornou um fardo. Eu não conseguia mais ter prazer em exercer. Mas eu fazia para o Senhor e estava muito feliz fazendo, apesar de reclamar diariamente, era um fardo. E um dia na reunião de cobertura apostólica, veio um apóstolo lá do Paraná, ele estava ministrando, considerado de Nath. Ele começou a falar, e você sabe quando Deus pegou você no meio de todo mundo. Ele começou a dizer: não reclame de coisas que Deus não te pediu, foi você que se propôs. Meu Deus. Deus não te ordenou, foi você que quis fazer. Nem sempre trabalhar para Jesus vai agradar-nos. Tudo que Marta estava fazendo era para Jesus, mas Jesus gostou da atitude de Maria. E às vezes você está bem no que está fazendo, mas não foi o que Jesus te pediu. Então quer saber qual é o seu propósito? Descubra qual não é o seu propósito. Porque o que me faz trabalhar no que não é o meu chamado, normalmente, é a comparação. Eu tenho que alcançar o que o meu irmão alcançou. Eu vou fazer o que ele fez para ver se eu tenho o mesmo resultado que ele teve. E o chamado dele é diferente do meu. Quando você vai para a história de Jeremias, a Bíblia diz que Jeremias era filho de sacerdote. Sacerdócio naqueles dias era de linhagem, era de herança. Se o avô era sacerdote, o pai era sacerdote, Jeremias era sacerdote, o filho dele tinha que ser sacerdote. Um dia Jeremias se apresenta para fazer o seu primeiro sacrifício. Imagina o orgulho do pai de Jeremias naquele dia. Imagina o quanto o pai de Jeremias estava feliz naquele dia. Horas antes do sacrifício aconteceu, o menino Jeremias estava se preparando com sua história sacerdotal. Uau, hoje é meu primeiro dia. Deus se apresenta para ele e diz: eu te escolhi desde o ventre, mas não foi para ser sacerdote. Oh, glória. As nações eu te dei por profeta. Aleluia. Mas Senhor, meu pai é sacerdote. Jeremias, tu é profeta. Senhor, toda a minha família desde Arão é sacerdote. O Senhor diz: mas você é profeta. Aleluia. E com a primeira profecia, diga ao povo que os sacerdotes estão desviados. É para começar bem. Ser expulso de casa na primeira profecia que entregou. Porque a comparação nos faz querer fluir no que a gente acha que é. Pare de se apegar a promessas que Deus não te fez. Oh, glória. Isso é muito sério, irmãos. Tem muita gente confiando em promessas que Deus não fez. Em algum momento ele colocou na cabeça dele que Deus falou que ele seria aquilo. E ele está vivendo debaixo de uma promessa que Deus não fez. E correndo por algo que Deus não vai dar, porque ele não prometeu. Então a gente para e diz: Senhor, o que eu não sou. E talvez ele vai responder que você não é o que você mais ama. Você vai dizer: o que eu sou? Ele diz: nada, ninguém. Senhor, então acabou para mim. Ele diz: não, mas eu vou pegar esse ninguém e vou usar. Aleluia. Mas ao invés de sacerdote, vai ser profeta. Ezequiel é outro exemplo, filho de sacerdote, neto de sacerdote, bisneto de sacerdote. Deus diz: eu quero você como profeta, porque ministério não se herda. Deus tem um chamado específico para cada um. Porque Faraó morreu lá nas águas do Mar Vermelho, porque ele tenta caminhar, entrar, andar em um mar que não foi aberto para ele, foi aberto para Israel e para Moisés. Oh, glória. Toda vez que você tenta caminhar por um mar que Deus não abriu para você, você morre.
meu chamado? Qual é o meu propósito? Porque na hora certa o Senhor vai abrir o seu mar. E Ele vai esperar você chegar do outro lado para as águas fechar, porque aquele é o seu mar. Aleluia. Aquele é o seu dia. Aquele é o dia que o Senhor escolheu e que Ele vai usar você ali, porque é o seu chamado. Eu já vou finalizar. Sabe quando vai começar a obra de Deus na sua vida? Quando acabar a sua. Vou repetir isso. Hoje você trouxe algumas verdades muito fortes ao meu coração. Você um dia trabalhando nessa mensagem, dizendo, Senhor, troca esse negócio. Sabe quando vai começar o seu chamado? Quando acabar o seu. Quando começar o chamado de Deus na sua vida, quando acabar o seu. A gente está fazendo a nossa própria obra. Então Deus não pode nos usar na obra dele enquanto a gente está fazendo a nossa própria obra. Não quero impressionar Deus. Não quero fazer coisas para chamar a atenção de Deus. Eu sei, a gente foi ensinado assim. Se renda. Se joga. O Senhor tinha saudade da tenda de Davi, porque na tenda de Davi as pessoas só se jogavam e ficavam lá adorando. São suas lágrimas que chamam a atenção de Deus e não o que você faz de bom. É o seu coração contrito que faz Deus olhar para você de um modo diferente. E quando Ele tiver suas lágrimas, Ele vai te levar num lugar profundo. Vai te fazer enxergar grandes colheitas e vai te mandar dar os peixes para o outro. Então você vai descobrir que você acabou de ganhar um ministério, um chamado, cuidar de gente, servir gente. Lugar raso sempre vai revelar o quanto você tem de Deus, mas só as águas profundas revelam o quanto Deus tem de você. O lugar raso revela quanto você carrega de Deus, mas são as águas profundas que revelam o quanto Deus tem de você. Porque lá não tem a ver com o quanto de água eu suporto, não. Lá já estou submerso. É o quanto dessas águas já me dei, porque sou eu que estou entregue. Então eu quero finalizar com essa palavra ao seu coração. Deus quer dar propósito na sua vida. Aleluia. Deus quer dar propósito no seu ministério. Ele quer te fazer revelações gigantescas. Aleluia. Onde Ele vai te usar para saber aonde estão os peixes que outros famintos precisam. Mas para isso Ele vai te fazer remar em dias que você só queria ficar em casa. Não tem ministério de um lado só, o ministério tem dois lados. A descoberta do peixe está sempre no mar alto, então Ele sempre vai te fazer remar primeiro. Ele sempre vai te tirar da tua zona de conforto primeiro. Ele sempre vai te arrancar do seu lugar primeiro. E o que vai acontecer, pastor, se Deus começar a me mostrar aonde estão os peixes para que outros comam? De que forma isso é propósito? É Deus te transformando em fonte. Onde quando alguém quiser saber a vontade de Deus, Ele vai te procurar, porque Ele sabe que você vive mergulhado. Coisa boa é quando Deus começa a fazer as pessoas te procurarem. Você não precisa procurar elas. Elas sabem que você vive mergulhado, e por isso elas começam a vir atrás de você, dizendo, me fala aí onde estão os peixes. O profeta mais bravo, a gente diz logo, não, corre lá, vai procurar no meio do mar, igual eu fui. O Espírito Santo te lembra, mas eu te revelei justamente para você alimentar eles. Aí você baixa a tua braveza e diz, não, tá, pode ir lá e pega. Porque Deus já me mostrou. Porque Deus já me revelou onde está a fonte. Eu quero orar pelo seu coração. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei se essa mensagem mais te construiu ou te desconstruiu. Mas uma coisa é certa, se você entendeu o que Deus tentou te ensinar, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus quer te tirar de um lugar onde você vai ficar na beira da praia esperando outros trazerem a resposta. Deus quer que você entre num barco hoje e comece a remar. Porque somente quem rima mar adentro tem a companhia de Jesus dentro do barco. E quando o milagre acontece,
e ele disse para Pedro: Pedro, vem sério, que eu estou fazendo de você pescador de homem. Vem sério, porque eu estou te dando um propósito hoje. Estou te dando um chamado hoje. Eu sei que para aqueles que estiveram atentos, eu sei que Deus já deu resposta aqui. Talvez você entrou aqui com a dificuldade de saber quem você não é. Talvez você está lutando por coisas que você não é. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para te lembrar de quem você é. E do que Ele vai fazer em você, apesar de quem você é. Você pode falar com Deus agora. Espírito Santo. Oh, obrigado, Pai, por nos desconstruir. Obrigado por nos lembrar diariamente do que o Senhor é capaz de fazer, apesar de quem nós somos. Ativa o nosso chamado hoje. Ativa, Jesus, dentro de nós. Que comece a queimar agora exatamente quem somos. O que o Senhor está nos chamando para fazer, Pai. Ore individualmente agora no seu lugar. Essa oração que ninguém pode fazer por você. Onde nós entendemos o que o Senhor está fazendo.
deixe entrar em mares que o Senhor não abriu para nós.